Os bens comuns nascem quando a comunidade se une e define as regras para compartilhar e gerenciar juntos aquilo que é importante para eles, sem que isso seja confiado exclusivamente ao Estado ou a uma empresa. Em Goiânia, essa ideia dos bens comuns se torna realidade. Aqui, os moradores se uniram para proteger um espaço ameaçado e transformá-lo num símbolo de luta e compartilhamento. O Parque Água Branca. O nosso capital é humano, o nosso capital não é financeiro, né? E é com isso que a gente tenta trabalhar para fazer com que isso aqui realmente seja um espaço público valorizado e que dignifique as pessoas que aqui moram, né? Não fique abandonado, a Deus dará. Eu acho que a razão é muito óbvia em face de toda a crise ambiental que a gente está passando no nosso planeta, no mundo. E isso aqui é uma coisa que pode contribuir no processo de conservação ambiental. O rio, antes, ele era um pasto, estava todo abandonado, e eles começaram a reflorestar esse pasto, construíram um viveiro, trazia escolas, né, para fazer educação ambiental, mas eles estavam numa espécie de um limbo, né, porque era uma área pública e eles não tinham reconhecido que o que eles estavam fazendo era para o bem comum. E aí as pessoas começaram a entrar na justiça contra ele, como se eles estivessem tomando posse de um objeto público e não reconhecendo que eles estavam fazendo uma coisa que era para o interesse comum, era para o interesse geral das pessoas, que era recuperar ambientalmente aquela área. E aí eles acabaram desistindo e abandonando, mas ainda pelo menos conseguiram recuperar uma boa área desse parque. E o que a gente quer é preencher esse espaço com a própria comunidade. O problema é que falta um marco regulatório para reconhecer esse bem comum, esse cuidado do bem comum. Aqui em Goiânia, ainda temos outras lutas. É o caso da ocupação Marielle Franco, onde vivem mais de 1.000 famílias em um terreno privado e abandonado. A ocupação ocorreu espontaneamente com o apoio do movimento das trabalhadoras e trabalhadores por direitos. Tem a atividade da Cozinha Popular Solidária, que é a perspectiva da luta contra a fome, da fome de pão, mas também a fome de beleza, que é a fome, né, da consciência crítica, a fome da justiça social e aqui da luta pela moradia. Então não existe transformação da realidade sem luta popular, sem povo organizado. É muito importante os afetos, os laços sociais das comunidades, no que as pessoas se apegam para lutar, para seguir, né, lutando para garantir esse direito à moradia, direito à terra, direito à cidade, né, que não é só a casa, né, é o saneamento, é a água, a energia, é a praça, o parque, o lugar para as crianças brincarem, a segurança, né, então tem todo esse conjunto de direitos fundamentais garantidos na Constituição, com muita luta dos movimentos populares no Brasil. Mas veja bem, os bens comuns não são apenas os locais, os espaços físicos. Desenvolvida em Brasília, a plataforma Brasil Participativo permite que os cidadãos digam o que querem, o que podem e votem as suas prioridades. A plataforma contribui para a participação digital, para construir políticas públicas melhores, para aumentar a perspectiva de direitos, construir mais direitos, avançar na democracia, avançar na melhoria da vida concreta das pessoas. Na minha percepção, o comum digital é um meio de agregar todas as pessoas de bolhas diferentes, conhecimentos diferentes para construir algo junto. A AfD no Brasil aposta na força do coletivo. Os comuns não são um sonho distante, eles já estão aqui, no chão de cada comunidade, na mão que cuida, na voz que canta, no povo que age. O que é de todos precisa de todos. Comuns do Brasil, para existir, tem que resistir.